E aí, minha aprovada, vamos resolver a questão 6, letra I da lista 3. Beleza? E é o seguinte, ó. A questão diz pra gente, né, rotacionar a região R gerada por essas regiões, por essas curvas aqui, né, em torno da reta x igual a 2. Beleza? Então, rotação fora de eixo, né? Se você não sabe, ainda tá por fora disso, não acredito, mas assiste lá o vídeo onde eu falo sobre isso, né? Rotação fora de eixo, né? Lembrando que a nossa referência é sempre o eixo de rotação, tranquilo? A gente tem que observar as distâncias, né? Que as funções têm dele, beleza? Então é o seguinte, ó. Como é que eu vou rotacionar essa região que está até bem pequenininha? Não dá nem para eu desenhar aqui a região R, né? Mas eu vou até pintar ela aqui, ó, para ser mais específico. Essa regiãozinha aqui, tranquilo? A gente vai rotacionar. Essa região ela é fechada pela direita pela reta, né? E pela esquerda pela parábola, né? Esse ramo de parábola. Tranquilo? E a gente tem que fazer o seguinte, ó. Se a gente rotacionar essa região, rotacionamos ela, vai gerar um sólido que tem um buraco, né? O buraco é gerado por essa função aqui, que é a reta, que é a função que passa mais perto, né? Que é o que a gente chama de raio interno, beleza? Raio interno do sólido. É como se tivesse um cilindro vazado assim, ó. Essa parte aqui, né, é o que eu chamo de raio externo, né? Esse aqui, ó, vem pro lado de fora. E esse aqui que gera esse buraco que eu tô pintando aqui, ó, é o que eu chamo de raio interno, tranquilo? Então esse aqui seria o raio interno e esse aqui o raio externo. Eu tenho que localizar eles, né? Obviamente, se aqui no centro fica o eixo de rotação, o raio interno é o mais perto do eixo de rotação, que seria esse aqui, ó. Tranquilo? Esse aqui é o meu raio interno, que eu chamo de RI. Beleza? RI. Bom, e o que vai acontecer? Como é que a gente vai fazer para esse RI? Qual é a distância, né, do eixo de rotação até a função mais perto? Beleza? Essa distância aqui toda é 2, tranquilo? Quanto que vale essa distância aqui? 2 menos a função. Então, RI vai ser igual a 2 menos o valor da função. Aí eu tenho que analisar o seguinte, eu vou considerar essa função uma função de x ou uma função de y? Para isso, eu preciso saber o método para rotacionar que eu vou ter que utilizar. Como eu estou rotacionando em um eixo paralelo ao eixo y, ou eu uso o método dos discos e anéis, né, que é o mesmo método. O método dos anéis é apenas uma extensão, né? O método dos discos e anéis, eu preciso pegar o disquinho lá na perpendicular e ter uma função do eixo que eu estou rotacionando. No caso aqui, se é um eixo paralelo ao eixo y, eu teria que ter uma f de y. Se eu quiser utilizar camadas cilíndricas, eu poderia ter uma função de x, beleza? Mas nesse caso, vou considerar uma f de y, tranquilo? Então ali teria assim, ó, 2 menos y, que seria a equação da reta, tranquilo? Esse seria o raio interno. O raio externo vai ser, bom, a distância da parábola até o eixo de rotação, tranquilo? Aí, bom, esse tamanho todo aqui vale 2, né? Quanto que vale até a parábola? Até a parábola vale 2 menos a imagem da parábola. Beleza? 2 menos. Era a raiz de x, para virar f de y, eu tenho que isolar o x. Y ao quadrado. Beleza? Agora eu tenho duas funções de y. Como que eu vou montar a minha integração? Bom, como eu estou usando o método dos anéis, né? Vai ser π integral de onde até onde em y está limitado o meu sólido, né? De 0 até 1. Do raio externo ao quadrado, ou seja, o volume maior, né? O raio externo sempre gera o volume maior ao quadrado. Vou ter 2 menos y ao quadrado elevado ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado. 2 menos y elevado ao quadrado dy, beleza? Obviamente o raio interno gera um volume menor, né? Aí eu subtraio o maior do menor, tranquilo? Isso por quê? Porque é como se eu tivesse um sólido maior e subtrair o volume do sólido menor, beleza? E o volume ele é sempre positivo, então não poderia jamais, em hipótese alguma, fazer o contrário, né? Que daria um resultado negativo, não existe volume negativo. Show de bola? Então essa é a primeira maneira de fazer, né? Utilizando aí o método dos anéis, tranquilo? Raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado. Eu poderia também utilizar as camadas cilíndricas, ó. Pegava o meu cilindrinho lá
paralelo ao meu eixo de rotação, ó. Beleza? Dava uma volta com ele lá, ó. Formava a minha figura. Tranquilo? Formava ali a minha figura. Calculava o meu dV, né? O volume dessa figura. Como é que vai ficar? Bom, um diferencial de volume, que é o volume dessa figurinha aqui, vai ser o comprimento da circunferência, que vai ser 2π, vezes o que? Agora, como eu coloquei em termos de y, nas camadas cilíndricas, tudo vem em termos de x, tranquilo? 2π vezes o raio, né, que é o comprimento da circunferência. O raio é a distância do eixo de rotação até o meu cilindrinho. Bom, se esse tamanho todo aqui é 2, quanto que vale esse aqui? É 2 menos a abscissa x, onde eu peguei o meu cilindrinho, tranquilo? Então vai ficar assim, ó, 2, que é o tamanho total, menos a abscissa x. Tranquilo? Comprimento. Agora eu multiplico pela altura, né? Beleza? Qual é a altura, né, do meu cilindrinho? Essa aqui, ó. A altura do meu cilindrinho... E na verdade deveria ter pego ele na parte de dentro, ó. Viajando aqui. Pegaria ele aqui na parte de dentro da figura, né? Jamais poderia pegar aqui, porque isso aqui não pertence à minha região R, né? Exemplifiquei errado aqui, tá? Pegaria ele aqui dentro, ó. Qual é a altura dele? A altura dele é sempre a função de cima menos a função de baixo. Beleza? Aí ficaria assim, quem que é a função de cima? Raiz de x menos a função de baixo, que é x. Beleza? Vezes a espessura dele, né? Que é isso aqui, ó. Que no caso seria uma espessura infinitesimal em x. dx. Beleza? Agora é só integrar, né? A integral de dv de 0 até 1, que é os limites onde está o meu sólido está contido em x. Tranquilo? Desculpa o engano aqui, né? A confusão. Deveria ter pego aqui dentro, como a região ficou muito pequena, ficou até inviável. Mas acho que deu para entender como que a coisa funciona, beleza? Então, obviamente, né? Isso aqui parece ser bem mais fácil, beleza? Então eu resolveria por esse método aqui, em vez de ficar raiz, x vezes raiz, esse tipo de coisa. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!